E aí, meu povo, mais um vídeo para esse canal e agora contando sobre essa experiência incrível que eu tive a honra de ter esse ano. Minha primeira vez no TCB, o Torneio de CrossFit Brasil. É um dos maiores campeonatos de CrossFit do Brasil, onde tiveram 7 seletivas em diversos estados brasileiros, onde eles selecionaram as melhores 36 mulheres para irem competir na grande final, que foi onde eu fui. Tá tudo anotado aqui, nesse caos de caderninho, onde eu anotei cada prova, qual era a estratégia de cada prova, e vou falar com vocês como que foi essa experiência, compartilhar curiosidades, alguns segredos, alguns perrengues que vocês precisam saber. Cara, pra começar, quando eu fui pra seletiva, minha seletiva foi lá em Aracaju. Foi a última seletiva, né? Foi a 7ª seletiva. E já na seletiva, a gente já teve um gostinho do que vinha, né? O TCB mudou um pouco o formato. O TCB antes tinha aquela característica, né? De ser uma competição de peso, de força. Já na seletiva a gente viu que tinha mudado um pouquinho, né? Eram mais provas com cardio, estavam exigindo um pouquinho de ginástica também, não tanto, né? Mas exigiram um pouquinho de ginástica. Confesso que fui pra seletiva, na época eu tava passando por muitas coisas assim na minha vida. Ela quer aparecer, gente. Ela quer aparecer. Na época da seletiva, assim, um mês anterior da seletiva, muitas coisas tinham acontecido na minha carreira de atleta. E eu tava ainda em adaptação, né? Tava digerindo algumas coisas que tinham acontecido, enfim. Não vem ao caso comentar com vocês isso aqui. Eu fui pra seletiva de coração aberto, pra ser bem sincera, assim. Fui pra curtir a seletiva. Era a minha primeira seletiva do TCB, é um campeonato que muitos atletas querem participar, querem entrar. É um grande sonho, né? Você tá ali naquela final, então a seletiva era uma realização também, né? E no ano passado eu não tinha conseguido realizar a seletiva, porque quando eu cheguei em Brasília, já tinham encerrado as inscrições da seletiva. E até foi bom, porque assim, ano passado eu não estava preparada para a seletiva do TCB, né? Muitas coisas eu ainda não fazia, como eu já comentei com vocês em vídeos anteriores. Foi ano passado que eu aprendi a fazer a maioria dos movimentos com constância, né? Eu não sabia fazer ring muscle up, não andava de handstand walk. O meu bar mu não era tão bom, eu não fazia butterfly, nem pull-up, nem butterfly chest to bar. Então assim, eu precisava passar por esse amadurecimento para ir para uma seletiva e realmente competir no nível elite. E a seletiva, na verdade, foi pra mim uma experiência também incrível, mas uma grande surpresa, porque eu realmente não tava no ápice da minha performance. Tava passando, como eu falei pra vocês, por alguns problemas pessoais. E, cara, consegui classificar. Eu na seletiva também, digo também porque no TCB também aconteceu isso, e vou contar pra vocês com mais detalhe. Mas na seletiva também, meu ciclo menstrual caiu na seletiva. Então assim, eu fui pra seletiva com cólica, mas dei tudo de mim na arena, me diverti pra caramba, cara. A seletiva foi assim, um campeonato que eu aproveitei, sabe? Que eu curti cada prova, que eu ria, que eu abraçava judge e curti. Realmente, posso falar que eu curti realmente aquela seletiva com o melhor, assim, com o maior espírito esportivo que eu podia ter dentro daquela arena e agradeci muito, sabe, a Deus por estar ali, por ter a oportunidade de fazer o que eu amo, por ter a oportunidade de ter pessoas ao meu redor que me apoiam, que torcem por mim e foi uma realização. Quando eu vi que eu classifiquei pra seletiva, falei, cara, que loucura, mas eu preciso me preparar pra isso. É aquela frase, né? Grandes desafios exigem grandes responsabilidades também. Então, teve mudança de planilha, né? Eu entrei pro time do Alberto Neto e, cara, que honra, que honra. Vou falar pra vocês em detalhes como foi esse acompanhamento lá na final do TCB, que foi sensacional, sem palavras pra esse time. O time Alberto Neto é... Cara, não tem o que falar. Eles são incríveis, são incríveis. E aí eu mudei pro time Alberto Neto. Tive acompanhamento também do meu amigo Marcos, que ele me ajudou muito na questão da ginástica, pra eu aperfeiçoar, pra ter mais constância, mais volume. Treinos mudaram, começaram a ser mais intensos. Junto a isso também algumas coisinhas mudaram no meu trabalho, comecei a me adaptar em outras rotinas, enfim. Foi bem loucura assim antes da final do TCB e foi um momento de muito aprendizado, de muito crescimento. Chegando na final do TCB, já era um sonho, né? Fomos pra São Paulo, eu e meu marido, pegamos um carro, fomos lá pra Sorocaba, que era onde ia acontecer a final. A gente não conhecia Sorocaba, então foi um prazer também conhecer. Surreal. Já na hora da entrega do kit ali, a gente recebeu um moletom maravilhoso. Recebeu 2 camisetas dessa, né? Que era obrigatório a gente usar uma no sábado e outra no domingo, nas últimas provas, né? E um crachazinho, e algumas coisinhas que eu até mostrei lá no meu Instagram. Inclusive, se você não me segue, já me segue lá no Instagram pra você acompanhar de pertinho essa rotina. Isso foi na quarta-feira, porque na quinta-feira já começava a grande final do TCB. Esse ano foram 4 dias de competição. Eu nunca tinha competido durante 4 dias. Então era algo novo também pro meu corpo. A gente ia ver como ele lidar com essa pressão durante 4 dias. Começando na quinta, finalizando no domingo. Na quinta-feira mesmo a gente teve um briefing de manhã,
no qual eles iam lançar as provas pra gente, as provas que eles não tinham falado ainda. E aí no briefing, finalmente, eles revelaram pra gente que a primeira prova seria 14 minutos do for time, no qual haveriam 2 resultados. Seriam 150 double under, 50 single dumbbell snatch alternado, 2 km de assault bike, que seria o segundo resultado, o tempo que você terminaria de pedalar, né, e completar os 2 km seria uma pontuação, 20 single dumbbell hang clean jerk com o braço direito, depois 20 single dumbbell hang clean jerk com o braço esquerdo, finalizando com 150 DU, no qual esse 150 DU a gente tinha que parar 50, andar um pouquinho, e aí quebrar de 50 em 50, né, obrigatoriamente. Foi uma prova muito louca, assim, uma prova que eu gosto, né, uma das partes que eu acho legal, mas o pulo do gato dessa prova aqui foi o KM de bike, né. Na hora que eu sentei na bike pra fazer, a ideia era manter ali de 65 a 70 RPM pra terminar uma bike num tempo bom e sair já competindo mesmo, né, pra ficar entre as top 10. Porém, a bike eu não consegui manter esse padrão de RPM. No finalzinho ali minha perna já começou a pesar muito. E aí eu tive que tirar o tempo, né, no restante da prova. Então, assim, já é algo que eu fui anotando pra melhorar, pra gente treinar mais e melhorar essa questão da minha bike. Vocês vão perceber, durante os comentários que eu vou fazer sobre as provas, que em todas elas eu tive um grande aprendizado, né? A final do TCB serviu pra mim pra aprender. Foi uma experiência incrível, sim. Era a minha estreia, era a minha primeira vez me mostrando, querendo ou não, pro Brasil todo, porque é um campeonato que todo o Brasil assiste. Era uma oportunidade minha de aprender mais, de saber aonde eu preciso melhorar, de me apresentar também pro time Alberto Neto. Era o primeiro campeonato que eu tava indo com eles e eles estavam lá me acompanhando, não só o Alberto Neto em si, mas a Anitta, a Suzane, o Du. Todos eles estavam ali me assistindo e me auxiliando na parte de aquecimento, nas estratégias das provas, me acalmando quando eu tava ansiosa, então foi incrível, assim, o acompanhamento, o suporte, o apoio deles ali com a gente, o carinho e o cuidado deles com cada atleta, ficando com a gente na área de aquecimento, sempre ficava um na área de aquecimento e outro lá dentro assistindo as provas, então assim, tinha essa construção ali, como que a gente deveria se comportar na arena, como que seria a prova, onde ia doer, o que a gente tinha que fazer, enfim. Mas era também nosso primeiro contato pessoalmente, então era a primeira vez que eles estavam me vendo competir na arena, né? E a gente até conversou sobre isso e a Anitta falou que eu ainda era muito crua pra arena, então tem muita coisa que a gente ainda vai aprender, tem muita coisa que a gente ainda vai melhorar e é uma oportunidade, né? É uma honra ter uma atleta do nível da Anitta Games e ela poder me ensinar e poder me auxiliar a chegar no meu ápice, a ir onde eu quero estar, né? Que é no Games. Poder aprender, poder saber onde eu preciso melhorar é muito importante também. A gente às vezes pensa que competir é só ganhar pódio, ganhar colocação ou ganhar premiação, dinheiro, não é. Na realidade, é uma escada pro teu sonho maior, né? No meu caso, eu quero ir pro Games. Então, uma competição como o TCB é uma grande oportunidade de saber onde a gente precisa melhorar e onde a gente precisa trabalhar para que eu consiga chegar no nível que eu quero chegar. Então, foi incrível, assim. Cada prova eu aprendi muito. Não porque nunca tinha feito provas daquele estilo, mas porque o time Alberto Neto pôde me ver e pôde saber como era a minha performance dentro da arena para poder me corrigir. E eu também pude estar ao lado de mulheres incríveis, as melhores mulheres do país, competir com elas e saber o que elas estão fazendo que eu ainda não estou fazendo. E saber o que eu preciso evoluir. Para isso, só uma competição desse nível para me ajudar a construir isso. A segunda prova de quinta-feira era 5 minutinhos. Era muito rápida. Eu tinha que correr 300 metros na esteira e tinha que encontrar 3 RM de thruster. E eu tinha que, ao final, concluir 300 metros de esteira. Se eu não concluísse os 300 metros, acabou a prova. Não ia adiantar eu ter levantado a maior carga da prova. Eu tinha que correr os 300 metros finais, tá? Não tinha tempo. A única pontuação era dos 3 RMs, tá? Então, eu tinha que fazer os 3 RMs, mas eu tinha que voltar igual uma maluca pra esteira. Nessa prova aconteceu um pequeno probleminha, né? Que também serve de aprendizado. Eu simplesmente me embananei com os pesos, porque eu treino com libras. E quando eu cheguei lá, era tudo em quilo. Mas isso nem era tão um fator de me confundir. Eu acho que a questão que mais me atrapalhou na hora de calcular ali as coisas era que eles já deixaram uma barra pré-montada pra gente, né? Então eles deixaram com anilhas de 35 libras pra mim, né? Pra eles era o quê? 15 quilos? 15 quilos. Acho que era 15 quilos. A anilha amarela, né? Então assim, eu sempre começo uma prova com anilhas de 45. Isso já é algo que foi bom. Porque agora eu vou parar de ter essas manias, esses viciozinhos bobos que acabam atrapalhando a gente quando acontece alguma coisa assim. A gente tem que estar preparado pra tudo, né? Então, quando eu cheguei já tinha 35 de cada lado, eu falei, ok, então agora eu vou colocar mais tanto, e me embananei na hora dos cálculos. A ideia era eu fazer 85 a primeira carga, e ia fazer uma segunda tentativa.
e eu coloquei 80 na barra. Só que quando eu coloquei 80 na barra, e eu falei pro moço que tinha 85, ele falou pra mim que não tinha. E nessa a gente começou a conversar. Eu falando que tinha, ele falando que não tinha, e eu falei, então eu não sei quanto é que tem, e ele perguntando quanto é que tinha, porque eu tinha que falar pra ele a quantidade que tinha na barra. Só que eu não tinha muito tempo, vocês entendem? Eu não tinha como falar pra ele, cara, parar e calcular. Eu não tava com o celular lá pra pegar a calculadora e tal. Então eu fui calculando com ele ali, e nisso eu perdi tempo. Então eu só consegui fazer uma tentativa. E aí eu tive que voltar correndo, a Suzane gritando lá, corre, corre! Eu tive que voltar correndo pra esteira, meter o louco e terminar os 300 metros pra conseguir validar os 80 quilos, né? Mas foi uma prova que eu queria ter feito mais, né? Saí dali frustrada pela questão de ter errado o cálculo dos pesos. Um grande aprendizado, como eu falei pra vocês. Fui pra casa, Ilo falou, esquece isso, é o primeiro dia de competição, vamos, bola pra frente, que ainda tem mais 3 dias e você pode recuperar essa prova, que você não foi mal, você ficou bem. Tanto é que na sexta-feira eu já fui pra bateria principal. Então, eu já entrei entre as 12 primeiras. Na sexta-feira foram 3 provas, tá? A primeira prova era uma prova que, confesso pra vocês, que eu já tava meio ansiosa pra ela. Por ser uma prova que no teste eu tinha feito 3 rounds. Então, assim, eu tava com um friozinho na barriga, sabe? Com uma sensação de medo. E aí, eu tinha que fazer nessa prova 4 rounds de 20 unbroke crossover, o single mesmo, tá? Single crossover. E um Gorilla Complex com 70 quilos. O que é o Gorilla Complex? São 3 shoulders to overhead, então qualquer movimento que você eleve do ombro para cima da cabeça. 6 hang clean, ou seja, do joelho pro quadril, né? A barra não vai até o chão, ela pode ficar entre o joelho e o quadril e vai pro ombro. E 3 shoulders to overhead novamente. Então eram 12 movimentações, né? Era um complexo longo. E quando eu fui fazer o teste, a Anitta tinha comentado comigo pra eu fazer de um estilo, né, que ia ficar muito mais fácil, muito melhor. Porém, era um estilo novo pra mim. Então foi um teste mesmo. No teste do box, eu testei a prova, consegui fazer da forma que a Anitta tinha falado pra mim, mas era algo novo, né? Era aquele negócio de, caramba, vou mudar o jeito que eu faço, vou mudar a técnica que eu faço. E eu não tive muito tempo, né, pra aperfeiçoar essa técnica. Agora eu tenho. Agora a gente sabe que precisa trabalhar esse barbell cycle aí pra gente evoluir nessa questão com cargas, né? E lá no TCB eu abri o terceiro round, né? Eu não consegui finalizar o terceiro complex. Mas foi um aprendizado. Fiquei triste, porque eu queria abrir o quarto round, pelo menos, né? Que foi o que eu fiz no teste. Mas, como eu falei pra vocês, uma oportunidade de aprender e uma oportunidade de melhorar algo. Barbell Cycle vai ter agora bastante. A segunda prova, sexta-feira, foi de 5 minutinhos. Foram provas muito curtas, gente, assim, pra ser bem sincera com vocês. O TCB, eu não fiquei dolorida, assim, eu senti cansaço, mas no domingo mesmo, até conversei com meu nutricionista sobre isso, mas não fiquei dolorida, quebrada, sabe? Aquele esgotamento do corpo. Foram provas muito rápidas, muito explosivas. Provas que favoreciam realmente quem era mais explosivo. E na própria seletiva, né, não teve movimentos muito complexos, assim, não teve handstand walk, não teve ring muscle up, o máximo que teve foi bar muscle up ali, mas, sabe, faltou movimentos um pouco complexos ali na seletiva, e o TCB em si eram provinhas que é mais longa, deixa eu ver, 14 minutos, que a gente terminou bem menos, né, a gente terminou bem mais rápido que 14 minutos, mas enfim, outra prova curta, a segunda de sexta-feira, que era 5 minutinhos no qual a gente tinha que fazer 32 bar facing burpee, 2 legless e 32 bar facing burpees, no qual a gente tinha que andar com essa barra a cada 8 burpees. Uma prova que, teoricamente, era tranquilo, né? Fui fazendo a prova de boa, gostei da prova, gostei de como eu saí da prova, achei que poderia ter acelerado um pouco do primeiro pro segundo legless, aquela transiçãozinha ali, poderia ter confiado um pouco mais em mim, mas isso é algo que a gente vai adquirir com treinamento também. Fazer legless sob fadiga e ter essa sensação, né, principalmente na arena, para não ter medo de falhar. Para quem me acompanha, me assistiu no Monster desse ano, viu que na prova de legless, que eram 4 legless, eu falhei, e isso me deixou um pouco receosa, né, um pouco medrosa com legless, não pelo fato de não fazer o legless, mas pelo fato de ter medo de fadigar. Mas a Anitta também falou que isso vai ser trabalhado, então assim, gente, tudo vai ser trabalhado, em nome de Jesus. Amém, ouviu? Amém, igreja? Amém. Coisa que eu achei engraçado nessa prova foi que minha barra, ela ficava andando, tipo, e eu ficava gritando com o judge, sabe, fazendo banco, falando, moço, a minha barra tá andando. E tipo, eu ia fazendo e a barra andando, né, rolando assim. E ele falou, não sei o que tá acontecendo, tipo, e ele teve que segurar, tipo, o head judge veio correndo, tem um head judge na arena que tá ali pra
justamente controlar essas coisas que a gente não sabia que ia acontecer. Segurou a barra pra mim e falou, vai, continua. Então ele segurou a barra pra mim durante a prova porque ela começou a descer. Tinha uma ladeira ali, não sei. Enfim, ela começou a descer. Mas isso não me atrapalhou assim, pra ser bem sincera. Foi só uma coisa engraçada que aconteceu e que pode acontecer numa competição, né? A gente tem que entender que isso pode acontecer, não é um problema deles, assim, também não é um problema nosso, é algo que aconteceu e a gente tem que saber lidar da melhor forma com aquilo ali. Foi uma prova boa, fui bem até na prova, gostei, finalizei, eu acho que assim, a sensação de finalizar uma prova no TCB e correr para aquela plataforma é indescritível. Acho que todo crossfiteiro que gosta de competir tem que presenciar, assim, é uma coisa muito legal você correr e olhar ali as pessoas que estão torcendo por você. Eu vi o Ilo, vi o time do Alberto Neto, sabe? Todo mundo feliz porque você concluiu uma prova. É um feito incrível e realmente eu fiquei muito feliz nessa prova, assim. Caraca, eu terminei, cara. Fiquei muito feliz. A terceira prova de sexta-feira era também curta, prova de 6 minutinhos. Eram 3 rounds, 21 pé na barra, torto to bar, e 15 fat bar back squat, com 52 quilos. A primeira pergunta que eu fiz quando essa prova saiu foi por que fat bar, né? Eu acho que foi pra gente ter essa variação, né, de pegada, de ter que trazer uma barra pras costas, porque não tinha que sair do rack, tá? Saía do chão. E a fat bar, como vocês sabem, é uma barra mais grossinha, justamente pra dificultar a pegada, o grip ali, né? E achei que foi por isso que eles colocaram um fat bar, ou só pra mostrar, né? Os patrocinadores tinham que mostrar os equipamentos, pode ter sido isso também. Mas foi legal, foi uma prova boa, gostei. Meu toast bar foi começar a travar já ali pro segundo e terceiro, né? Porque toast bar é assim. Mas foi uma prova legal, gostei também. Também finalizei, né? E foi divertido fazer, tava cansada. Era a terceira prova de sexta, né? Então o corpo já tava um pouco cansado. Como eu falei pra vocês, não fiquei dolorida, só senti cansaço. Mas aí chegava em casa, comia um macarrãozão. Dei preferência também pra comer nhoque, adoro nhoque, gente. Então assim, meu nutri falou pra eu comer massa com carne moída no final do dia. Então eu comia nhoque com carne moída e tava felizona, porque eu amo nhoque, né? Então tava sempre jantando muito feliz. E no outro dia acordava zerada, acordava bem, animada de novo pra mais um dia de competição, pra encarar essas competições. E com aquela sensação boa, sabe? De que meu corpo tava bem. Uma coisa interessante também durante essa competição é que a gente tinha fisioterapeutas liberados ali pra gente. A gente podia ter uma sessão de recovery à vontade. Não tão à vontade porque a gente tinha que marcar horário, né? Mas assim, gente, pelo amor de Deus, né? Era só sair da prova, saber os horários da sua prova e você ia no aplicativo e agendava os seus recoveries. Então assim, quando eu descobri, na verdade, porque eu demorei um pouco pra descobrir, quem falou inclusive que eu tinha 7 recoveries liberados foi a Letícia Aragão. Eu falei, mulher, como assim? Eu não sabia, eu sabia que tinha recovery, mas eu não sabia que eram 7 liberados. E ela falou, eu tô vindo pra cá todo dia depois da prova. Então, tipo, comecei a agendar. Comecei a encontrar com ela, inclusive, todos os dias lá depois da prova. Letícia é uma fofa. Beijo, Letícia, se ela estiver assistindo esse vídeo. Incrível. A história dessa mulher é incrível. Inclusive, olhem o Instagram dela, ela conta tudo lá. É sensacional. A prova que quando a gente quer, a gente faz acontecer. Sério. Vão lá no Instagram dela, que vocês vão ver. E aí, no sábado, cheguei tranquila. Tinha feito recovery, né? Tava bem. E aí tinha mais 3 provas. Então a gente já tinha feito 5 provas. Tava passando pela metade agora do campeonato, né? Sabadão, time cap de 10 minutos pra primeira prova. 3 rounds de 9 chest wall HSPU. É aquele HSPU de frente pra parede, tá? Encosta o cucuruco lá no chão. 9 bar muscle up. 9 double devil press. E quando terminasse os 3 rounds, você finalizava 27 metros com overhead lunges, tá? Com 2 dumbbells acima da cabeça. Acho que eu gostei muito dessa prova. Eu gostei muito dessa prova e era uma prova que eu queria muito terminar. Mas eu entendo que era uma prova difícil por conta da estabilização das escápulas no final dessa prova. Eu fiz os 3 rounds, gostei da forma que eu fiz os 3 rounds, foi uma prova boa. Porém, meus ombros e escápulas não queriam mais, simplesmente. Então assim, faltam tipo 6 metros pra eu concluir. Acabou. Eu tava no meu limite, já fiz o que eu podia realmente fazer e saí feliz dessa prova, sabe? Foi uma prova que eu falei assim, caraca, eu não concluí, mas eu sei que eu entreguei meu melhor, sabe? Foi uma prova muito boa. E nesse segundo dia, se eu não me engano, foi quando eu fui pra segunda bateria. E foi nessa bateria que eu fiquei, né? Eu não consegui voltar pra primeira bateria. Pra quem não sabe, eles dividem em 3 baterias, tá? A primeira bateria são as 12 primeiras. A segunda bateria é da 13ª até a 24ª. E a última bateria é da 25ª até a 36ª. Então eles dividem por colocação, né? E lá na arena, eles dividem, tipo assim, colocam as primeiras colocadas no centro e as outras vão se espalhando assim para as extremidades, para que
na hora de filmar, né, e o público vê as melhores, né, as mais bem colocadas estão sempre ali, estão brigando por colocação. Então eles fazem essa forma de organização. E aí eu fiquei na segunda bateria, a partir do sábado, e me mantive na segunda bateria, fiquei feliz, né, uma oportunidade, e já falo pra vocês qual foi a minha colocação ao final do TCB. A segunda prova de sábado era 6 minutinhos. Eu tinha que correr naquela esteira, inclusive que esteira massa. Eu gostei muito de correr naquela esteira. Eu testei lá, tinha um stand da Salt lá. Então eu testei a esteira lá no stand, gostei de fazer a esteira, era algo novo, mas era algo muito legal de fazer, bem diferente dessas esteiras convencionais. E, enfim, nessa prova também tinha esteira, né? Era a segunda prova com esteira. Corremos 600 metros, terminamos, vamos para 40 chest to bar, que é o peito na barra, 20 box jump over, só pular na caixa e atravessar, e finalizar com 4 squat clean com 85 quilos. Prova boa, terminei essa prova também. Um grande aprendizado foi que eu preciso perder o medo, porque eu fiz um squat clean, óbvio que ia estar pesado, mas era uma carga que eu conseguiria fazer mais rápido. E eu saí, respirei, abri cinto, enfim. A gente tem que corrigir essas questões. E o chest bar, fiquei muito feliz com o chest bar nessa prova. Gente, eu não fazia chest bar butterfly até ano passado. Eu aprendi a fazer o butterfly chest bar, na realidade, ali já próximo do meu último campeonato do ano passado, que foi em Anápolis, né? Que foi o TAF. Era algo que eu vinha trabalhando, mas que eu não sentia tanta constância assim. Não era um movimento que eu tava me sentindo bem, sabe? Tinha dia que ele fazia bem, tinha dia que ele não fazia bem. Então, quando eu vi essa prova, eu conversei com o Ilo, ele ficou me perguntando quanto que você faz, quanto que você acha que vai fazer. E eu falava, cara, eu não faço a menor ideia, não faço a menor ideia. E aí a gente bolou uma estratégia, né, eu e o Ilo, pra que eu conseguisse fazer e realmente ficasse ali na briga com as meninas. E, cara, tem vídeo no meu Instagram e tudo, a minha felicidade, o meu chest bar, coisa mais linda desse mundo, sabe? Na seletiva, eu tinha fadigado no chest bar, porque, enfim, deu probleminha no meu remo. Gente, nem contei essa história da seletiva, né? Vocês querem que eu conte pra vocês todos esses perrengues da seletiva? Comenta aqui embaixo, se vocês querem, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Eu posso fazer um outro só de perrengue da seletiva. Mas enfim, meu remo na seletiva deu probleminha lá e foi horrível o meu remo. Quase que eu fiquei de fora da final do TCB por conta do meu remo, da seletiva. E eu tive que compensar nas outras movimentações. Só que isso fez eu fadigar bastante antebraço. Mas, enfim, terminei essa prova também, corri pra galera, foi legal, finalizamos. E aí, a última prova de sábado, sábado à noite, cara. Finalizando com snatch. Era, assim, incrível. Essa prova pra mim, uma prova que eu gostei bastante, curti muito. Se eu tivesse acertado o último snatch de primeiro, eu já ia ter ficado muito feliz, mas acertei o segundo e tá ótimo, finalizei. Uma prova que realmente pra muitas pessoas foi muito difícil. Não era uma prova fácil. Era a prova chamada de prova relâmpago, no qual a gente tinha que fazer todo mundo, né, uma primeira parte, e quem fosse classificando entre as primeiras ia passando para a fase seguinte. A primeira fase eu tinha que fazer 30 wall ball e 5 snatches com 65 quilos, tá? Então, beleza, fiz esse 30 wall ball, não vou dizer que eu gosto de wall ball, eu aprendi a fazer wall ball, né, e descobri lá que nem não tinha aprendido também, que a Anitta já me deu outras dicas ali que só quem tá no time Alberto Neto recebe, pra que meu wall ball melhore ainda mais. Mas é um movimento que geralmente eu já fazia 30 broke, tá? 30 wall ball, fiz 30 wall ball, 5 snatches com 65 quilos e corre pra galera. E as 24 melhores passavam pro teste B, né, pra segunda parte dessa prova. Já a segunda parte da prova mantinha os 30 wall ball, só que aumentava o peso do snatch para 72 quilos e diminuía a quantidade. Eu tinha que fazer 3 snatches com 72 quilos. Beleza, fui lá, fiz os 3 snatches com 72 quilos, corri também e fui para a bateria final. Então assim, eu finalizei as duas partes. Isso já valia muito, já fazia muita diferença no ranking final. Porque algumas meninas não conseguiram finalizar dentro do tempo, porque era só 2 minutinhos, tá, galera? Cada bloco desse eu tinha que fazer em 2 minutos, então era apertado, não dava pra você parar pra pensar. Você tinha que fazer os 30 ball broke e fazer o mais rápido que você conseguisse os snatches e correr, pra você terminar dentro dos 2 minutos, né? E a última, né, a última parte, que eram 12 atletas, e aí ele colocou 2 minutos, e no meio da prova ele aumentou, né, mais 1 minuto de prova, pra que a gente finalizasse. Foi na hora lá que ele falou, coloca mais 1 minuto, e colocou mais 1 minuto, e foi muito bom, porque eu consegui terminar a prova, foi tipo 2 e 3, sabe, eu passei 3 segundos, se ele não tivesse aumentado, não teria finalizado a prova, mas enfim, 30 wall ball, e aí a gente já tava indo pro 90 wall ball no total, né, e um snatch com 80 quilos. Cheio o primeiro snatch com muita força, por isso que ele passa direto, né? Então eu
puxei com muita velocidade, com muita força e ele passou direto. E aí eu peguei já de novo, respirei e fiz, né, com 80 quilos e finalizei. E um detalhe interessante dessa prova era que assim, a gente fazia a primeira parte da prova em 2 minutos. Finalizou, a gente voltava para a área de aquecimento, porque a gente tinha que esperar as outras baterias todas fazerem. E os meninos também, né? E depois que a gente ia para a segunda parte. Aí fazia de novo 2 baterias femininas e 3 baterias masculinas. Então a gente tinha que esperar esse povo todo fazer. Esse controle de não ficar frio, né? De a gente se manter aquecido na área de aquecimento. Já tava de noite lá em Sorocaba e tava dando uma esfriadinha. A sorte que a gente tinha realmente um moletom. Então assim, era essa que foi o desafio, assim, se manter aquecido, né? Fomos pro domingo. Acho que eu tava em 16º, se eu não me engano, tá? E a gente sabia que eu ia ter que... 16º ou 18º. E a gente sabia que eu ia ter que ir bem no domingo pra que eu ganhasse algumas colocações. Porque a minha meta nesse TCB era ficar top 10, né? Era uma meta que eu tinha estipulado pra mim. E eu precisava ir muito bem na prova de domingo, né? E aí domingo também foram provas que eles lançaram pra gente. Se eu não me engano foi no sábado, tá? Eu não tô lembrado se foi sábado, se foi sexta. Mas a gente teve um outro briefing pra eles passarem pra gente as provas de domingo, que também eram provas surpresas, tá? E foi quando falaram que no domingo, a primeira prova a gente ia ter que fazer 5 rounds, no qual seriam 12 minutos on e 1 minuto off, né? 2 minutos fazendo, 1 minuto de descanso. E eu tinha que fazer 6 ring muscle up, 12 calorias na bike e o máximo de sled até completar 35 metros com 70 quilos. Nessa prova, o que ganhou foi a estratégia, né? Por quê? Eu, nessa prova, eu fiz, na realidade, 3 rounds de fato. Eu passei 2 rounds descansando. Isso foi uma estratégia que a Anitta fez, bolou com a gente ali, para que a gente conseguisse, de fato, concluir a prova. Porque esse era o desafio da prova. O sled, não era que era um sled muito pesado, é porque o piso lá era de borracha. Então, você arrastar um peso com um atrito causado pelo piso era muito mais difícil, né? O piso travava o peso, então a gente tinha que dar, tipo, puxadinhas mesmo. Ele não vinha se eu ficasse só fazendo tensão. E eu descobri isso durante a prova. Porque eu tentei fazer durante a tensão e vi que ele não estava andando muito. E eu tive que começar a puxar pro bíceps, sabendo que ele poderia me cansar para fazer o ring muscle up, mas era o que eu tinha que fazer, né? Não tinha outra opção. E aí eu fiz o primeiro round, andei com o sled. No segundo round, a Anitta mandou eu descansar. Então eu fiquei descansando. No terceiro round, fui de novo, fiz ring muscle up, fiz a bike, puxei mais um pouco de sled. E no quarto round, a Anitta mandou descansar. E aí eu fui pro quinto round e eu tinha que terminar. Porque eu falei, não faz sentido. Carol, se você veio até aqui, descansou 2 rounds, você tem que terminar essa porcaria. Então, beleza. Fui, fiz 6 ring, fiz a bike e eu puxei aquele sled, tipo, pra dar vida. Porque eu precisava ganhar a colocação. E aí a gente finalizou essa prova. Obrigada a Deus! Quando eu finalizei essa prova, eu subi algumas colocações. E a prova final, a última prova de domingo, ao contrário de que muitas pessoas pensavam, todo mundo fez a prova final. Né? Eles não limitaram a prova final para as 2 primeiras mulheres. Porque geralmente parecia que eles limitavam. Eu não lembro muito dos TCBs passados, apesar de ter assistido todos. Mas parecia que realmente a final só era para quem estava muito bem colocado. Né? Então quem não estava simplesmente não ia. A prova final era uma prova bem complicada de entender, tá? Mas vou explicar pra vocês pra ver se vocês conseguem entender. Minuto 0 ao minuto 3, eu tinha que fazer 12 metros de handstand walk, andando de cabeça pra baixo. E a cada 3 metros eu tinha que fazer uma pirueta, tá? Então seriam 4 piruetas no total. Finalizando, eu tinha que fazer 15 deadlifts com 105 quilos. E esse 15 deadlifts, ele era obrigatório você concluir ele dentro dos 3 minutos pra você ir pra prova final, para a outra parte da prova, tá? E aí você fazia os 15 deadlifts e você ia para 5 metros de handstand walk novamente, porém agora com rampa, começando pela parte da escada. Finalizando essa rampa, você teria ali o final, né? Os metrinhos finais ali para concluir aquele pistão gigante, que fazer Free HSPU. Se eu não me engano, eram 4 Free HSPU, ou eram 5? Eram 4 ou 5, eu não vou lembrar, eu não cheguei nessa parte. Mas eram 4 ou 5 Free HSPU. E aí sim, você tinha 1 minuto de hash, né? De 3 a 4 minutos de hash. E ia pra segunda parte da prova. Quem finalizou os 15 deadlifts dentro do tempo, tá? Lembrando disso. E do minuto 4 ao minuto 8, a gente tinha que fazer 12 pistol unbroke com a perna direita. Depois 12 pistol unbroke com a perna esquerda. Unbroke significa sem quebrar, tá, galera? Então eu não podia em nenhum momento encostar o meu pé no chão, né? Eu tinha que fazer os pistols com o pé sempre
suspenso, né? Primeiro com a perna direita, depois com a perna esquerda. Depois eu tinha que fazer 12 ground overhead. Ground overhead é você tirar um objeto do chão e elevar ele acima da cabeça. Então você tem várias formas de fazer isso. Você pode fazer um snatch, que é um movimento único. Você pode fazer um clean jerk, que traz pro ombro e depois estica. Você pode fazer um cluster, sei lá. Você escolhia qual forma que você ia fazer, eu escolhi fazer snatch, que era com dumbbell, tá? Depois de 12, 12, 12, você ia pra 9 pistol, 9 grouch overhead. É ground ou é grow? O Willow provavelmente vai brigar comigo porque eu tô falando a pronúncia errada do inglês. Amor, desculpa, mas eu não lembro qual é a pronúncia. Preciso de um curso de inglês. Depois, pra finalizar, 6 pistol da perna direita, 6 pistol da perna esquerda e 6 ground, grow, overhead. E era a última prova de domingo. E galera, eu achava que eu era boa de pistol. Até a Vieta Mills. Cara, ela voou. Assim, ela foi muito rápida. E me mostrou que eu tenho que aprender, né? Tenho que melhorar meu pistol. Quando me perguntaram qual foi a prova que eu mais gostei, confesso pra vocês que foi essa prova final. Foi uma prova que eu tava me sentindo muito feliz, assim. Não sei se pela gratidão de estar ali, ou porque tava acabando. No aquecimento eu tava bem pilhada, tava bem animada. O Alberto teve até que me dar um grito lá, porque eu não parava quieto. O tempo todo de cabeça pra baixo. Ele falou, Baraúna, para de ficar de cabeça pra baixo. Para. Fica quieta. Aí eu sentei lá e tava muito empolgada, sabe? Era uma realização de um sonho estar ali. Então, eu parei um momento ali, quando ele mandou ficar quieta, na área de aquecimento. Fiquei olhando todo mundo aquecer, fiquei olhando as pessoas que estavam ali aquecendo, sabe? Os meninos que eu acompanho, que eu sou fã. As meninas que eu sou fã, que eu acompanho há anos, sabe? Cara, era surreal, assim. Aquela oportunidade de estar entre os melhores do país, mostrando o seu trabalho, mostrando que o seu esforço está valendo a pena, né? Então eu entrei pra essa prova realmente muito animada, muito motivada. Fiz as piruetas, fiz os deadlifts. Na hora de passar na rampa, meu ombro direito, escápula direita, falou que não ia rolar. Carol, aceita, a gente aguentou até aqui, mas não vai rolar. Aconteceu o que tinha que acontecer e foi isso, foi o melhor que eu podia fazer dentro das condições que eu tinha ali. Treinar mais, sempre, né, pra melhorar essas questões. Mas fui pra segunda parte, consegui concluir a segunda parte. E com todas essas provas eu finalizei o TCB, meu primeiro TCB em 14ª colocada. Cara, surreal, sabe? Estar ali entre as melhores e ter uma colocação boa, né? E ter uma colocação, não foi top 10, que era o que eu tava querendo, mas me ensinou muita coisa, me mostrou um caminho, sabe? Quando você tá no escuro, assim, o Dani falou isso pra mim lá. Ele falou, Carol, era como se você estivesse num quarto escuro, todo escuro. E aí quando você foca uma luz do lado de fora desse quarto, de dentro você começa a ver frestas e locais, buracos, falhas que você precisa consertar. Então você antes estava no escuro, agora a gente já sabe o que precisa trabalhar. Então daqui pra frente é só pra frente, né? A gente vai só evoluir. E foi indescritível, assim. Teve coisas no TCB muito engraçadas, né? Primeiro que meu ciclo menstrual é bem certinho, tá, galera? Então assim, eu sei quando que vai vir a minha menstruação. E aí eu fui pra seletiva, né, menstruada, tive cólica, mas não me atrapalhou muito. Realmente não foi algo que me atrapalhou. Porém, no TCB, eu já tinha visto que ia cair no TCB. Tipo, exatamente, na quinta-feira ia começar. E aí eu fiquei pensando, conversei com meu Nutri, e ele falou, Carol, não faz isso, velho. Toma anticoncepcional pra não vir. Porque é o campeonato da sua vida, você tá se preparando pra isso. Então, pra não te atrapalhar, toma anticoncepcional. E eu falei, tá bom, vou tomar. E aí comecei a tomar anticoncepcional. Porém, a bendita desceu igual. Ela fingiu que nada tinha acontecido. Quinta-feira, depois da prova do PR, chegamos no hotel e eu vi, né, que tinha descido. E eu falei, cara, não vai atrapalhar. Não vai atrapalhar, na seletiva não atrapalhou, não vai atrapalhar. Falei com a Anitta, né, conversei com ela, expliquei. Ela super falou, Carol, não se preocupa, isso faz você ir ainda melhor, não sei o que. Me deu, né, aquele suporte. E aí eu falei, cara, não vai atrapalhar, não vai atrapalhar. Só que na sexta, quando eu acordei, eu comecei a sentir cólica, né? E aí eu comecei a tomar remédio pra cólica. Então assim, de sexta a domingo eu tava medicada. Uma gotinha de manhã, uma gotinha de noite. Tava medicada. Fui tomando remédio pra cólica mesmo. E era isso, entendeu? Desregulou todo o meu ciclo, desregulou todo o meu ciclo. Mas aí a gente resolve, né? Agora a gente resolve. Já fiz exames, enfim, a gente vai regular essa bagaça de novo. Mas fiquei com cólica, sim, de sexta a domingo no TCB. Nosso corpo, gente, corpo humano é assim, ele é isso, tá? Bacana também porque vi que meu corpo podia ir ao extremo mesmo nessas condições, né? Não foi algo que
me possibilitou, me deu mais fraqueza, não. Eu não senti fraqueza em nenhuma das provas, pelo contrário, eu me senti bem fazendo as provas, me senti com força, com energia. Realmente foi mais questões estratégicas que a gente vai trabalhar para melhorar, né? E obviamente consistência e volume de algumas movimentações para eu ficar melhor. É isso. Essa é a real. Mas, cara, foi sensacional. Sensacional. A experiência, estar ali entre os grandes, poder mostrar para as pessoas quem eu sou, poder levar o nome de Roraima. Conversei com o Thales, o organizador, né, do TCB, e ele confirmou, eu sou a primeira atleta de Roraima no TCB. E é uma honra. É indescritível, galera, fazer o que a gente tá fazendo, sabe? Começar de onde eu comecei, estar alcançando o que eu tô alcançando, isso é sensacional. Eu agradeço muito a Deus, porque sem ele eu não teria tido a segurança e a coragem de ter feito o que eu fiz, de ter largado tudo lá em Roraima pra vir pra Brasília, pra de fato buscar esse meu sonho, né? Sem o Willo também isso não teria acontecido, porque ele foi quem mais me apoiou e quem me deu todo esse suporte pra que a gente viesse pra cá, né? Ele viu que poderia vir pra cá, continuando no trabalho dele, e veio na loucura comigo, né? Também largou família lá e veio comigo pra cá. Então, não tenho palavras pra agradecer, assim, Willo é um presente de Deus na minha vida, é um ser humano que eu tenho muito orgulho de dizer que é meu marido, porque eu sou completamente apaixonada e completamente fã desse cara, porque ele é sensacional. E não poderia deixar de agradecer aos meus parceiros também, né? A CF Resistência, que é a Camila e Gisele ali, que também são competidoras e que também amam esse esporte, e que entendem toda essa luta e que me apoiam também a ir para essas competições e me deram a honra também de vestir a camisa delas e levar para as competições. Cris, meu físio querido do coração, que, cara, ele simplesmente aperta todos os meus parafusos e me tranquiliza quando eu começo a sentir dores que não são normais. Sempre falando uma palavra de Carol, vai ficar tudo bem. Carol, não se preocupe, a gente vai resolver. E realmente resolve. Então ele que me salva. Ele é quiroprata e fisioterapeuta. Então assim, ele sempre faz os ajustes que eu preciso pra eu chegar no melhor de mim. O Thiago é um querido, cara, que entrou na minha vida há pouco tempo, mas já me mostrou o puta profissional que ele é, sabe? Um cara inteligentíssimo, muito capacitado e que gosta de atletas, olha só. E ele, de fato, mudou minha alimentação para que eu conseguisse performar bem e me recuperar bem, chegar na arena preparada. Não só isso, falou sobre a questão do sono, sobre a questão da mentalidade, que eu acho que é fundamental. Então eu digo que o Thiago ele não é só nutricionista, ele é psicólogo, ele é formado em educação física, então ele entende bastante de fisiologia. É um profissional que eu admiro demais e que eu indico de olhos fechados, é um cara incrível. A Ana Carol, que me deu aula de natação, que por mais que não tenha tido prova de natação na final do TCB, que foi uma pena, porque a gente treinou muito bem pra isso, ela me ajudou muito na questão do meu cardio, né? Sem a natação eu não teria talvez evoluído tanto no cardio como eu evoluí. E pude também aperfeiçoar o meu nado, né? A Ana Carol foi incrível também, me ajudou muito nessa reta final. Obrigado, Ana. Ao Marcos, que eu não... Cara, não dava não falar do Marcos nesse vídeo, né? O Marcos foi um parceiro incrível, assim. Não só de trabalho, mas como meu coach técnico. Ajudando na parte de técnica de ginástica. Me ajudando, incentivando nos treinos. Me auxiliando pra eu, de fato, não baixar minha cabeça, sabe? Tava passando por várias turbulências, ele tava próximo, ele presenciou e passou por isso também. E tava sempre me dando palavras de apoio. Então foi muito importante ter ele ali comigo. Marcos, brigadão, velho. Você é sensacional. Você e a Clara são incríveis. Sério, amo vocês. Obrigada por tudo, viu? E a todos vocês que compraram camisetas e me ajudaram a custear essa viagem pro TCB, meu muito obrigada. Ainda temos camisetas, tá? Quem tiver interesse é só mandar mensagem pra mim lá no Instagram, que eu vou ter a honra de enviar essa camisa pra você vestir um pouquinho de mim aí nos seus treinos e me ajudar, né, a custear essa vida de atleta que não é fácil, mas é muito, muito gratificante. Galera, foi isso. Se vocês tiverem mais perguntas sobre o TCB, manda aqui que eu posso fazer um vídeo pra você só respondendo essas perguntas e vai ser muito legal compartilhar com vocês, tá? Então pode mandar aqui, chuva de perguntas, chuva de comentários, que eu vou adorar compartilhar com vocês tudo que eu passo. É um canal novo, mas eu quero muito, muito, muito que esse canal cresça, que eu possa impactar positivamente na vida de cada um de vocês. Pra isso, eu quero que você já se inscreva aqui no meu canal, assine o sininho, envie esse vídeo pra alguém ou um colega seu crossfiteiro pra ele me conhecer também, vai ser muito legal. E me segue também no Instagram, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.